eu preciso falar. E hoje eu vou falar sobre a Lins Galvão. A Lins Galvão foi uma empresa que eu tive por 21 anos, que desenvolvia projetos de arquitetura para o mercado imobiliário. Nós atendíamos construtoras e incorporadoras. A minha sócia era a Yara, e nós nos conhecemos no preparatório para o vestibular de arquitetura. Seguimos junto, já com uma parceria estratégica para desenvolvimento de trabalho de faculdade. E logo depois que nos formamos, apesar de cada uma ter seguido um caminho diferente, em 2002 nós nos reencontramos e decidimos fundar, então, a Lins Galvão. Lins Galvão por causa do nosso sobrenome. Eu sou Ana Gabriela Lins e ela, Yara Luiza Galvão. Daí o Lins Galvão. Nós sempre tivemos princípios e valores muito alinhados. Quando nós iniciamos a Lins Galvão, nós não tínhamos experiência nenhuma. Nós sabíamos muito bem o que nós queríamos. Nós queríamos atender construtoras e incorporadoras, mas como fazer isso se não existia experiência? O mercado de construtora e incorporadora é exigente, exige muita técnica, muito conhecimento em legislação, muito cumprimento de prazo e muita habilidade. Mas ainda assim, nós tínhamos coragem e nós fomos atrás desse objetivo e desse sonho. Nós tínhamos a intenção de mudar a cara da paisagem urbana. Nós queríamos propor edifícios com design diferenciado, plantas mais flexíveis, mais confortáveis. Nós tínhamos uma intenção de realmente mudar a arquitetura para o mercado imobiliário de Goiânia. Mas como não tínhamos nenhum trabalho para apresentar, então nós saímos visitando construtoras, batendo de porta em porta e pedindo uma oportunidade de trabalho. Se nós desenvolvíamos um trabalho, se a construtora gostasse, ela comprava o nosso trabalho. Se não gostasse, valeu pela oportunidade. E assim seguimos. Nós éramos incansáveis. E com o tempo fomos conquistando aos poucos o nosso espaço. Fomos conquistando o reconhecimento do mercado, fomos conquistando autoridade em desenvolvimento de projetos e tivemos uma carreira de sucesso. Quando a Lins Galvão começou a crescer e começaram a aparecer muitos clientes, nós também sentimos a necessidade de nos formar em gestão empresarial. Porque na faculdade eles não ensinam como gerir uma empresa. Eles te ensinam a fazer projeto de arquitetura. Mas como fazer a gestão de uma empresa que desenvolve projetos de arquitetura, nada disso é visto em faculdade. Então nós fomos atrás de um curso de gestão empresarial, fizemos um MBA, para poder organizar a nossa vida dentro da empresa, já que eram muitos funcionários, eram muitos clientes, nós tínhamos muito a organizar e precisávamos de técnica para fazer isso. E quando nós fizemos gestão empresarial, a Lins Galvão mudou muito. Nós trouxemos para dentro da empresa, além de uma gestão com outros olhos, né, com o olho de empresário e não de escritório de arquitetura, nós trouxemos a ISO 9001, onde nós implantamos sistema de gestão de qualidade em todos os nossos processos. Na Lins Galvão, nós também construímos um time de sucesso. Eu acho que nós temos um número de mais de 90 arquitetos que passaram pela Lins Galvão. Arquitetos que foram formados por nós e nós ensinamos a trabalhar, a atuar nesse mercado. Arquitetos que hoje estão no mercado e são excelentes profissionais. Isso é uma coisa que me orgulha muito também, porque de alguma forma eu fiz diferença na vida desses arquitetos. Eles aprenderam alguma coisa comigo, com a Lins Galvão. Só que com o passar dos anos, nós vamos mudando muito. Nós, enquanto sócias, né, Yara e Ana Gabriela, nossas vidas vão tomando rumos diferentes. Apesar de termos um ponto em comum, que era a Lins Galvão,
nossa vida pessoal começa a tomar outros rumos. E até um certo momento, nós duas tínhamos exatamente os mesmos objetivos. Nosso principal objetivo era Lins Galvão. Quando eu me casei, a Yara também, um tempo depois eu tive filhos, e as prioridades vão mudando. E aí, em algum momento, eu não tinha mais só olhos para Lins Galvão. Eu tinha que olhar para minha família, eu tinha que olhar para os meus filhos, para o meu marido, para minha casa. E nesse momento as coisas começam a mudar. E eu vivi um conflito muito grande com isso, porque até então, 100% da minha vida, do meu tempo, da minha dedicação era Lins Galvão. E chegou um tempo que eu tinha que dividir Lins Galvão e filhos. Isso para mim foi muito difícil, porque de certa forma eu não queria deixar Lins Galvão. Eu queria ter, ao invés de 100% de tempo, eu queria ter 200. 100% continuar sendo Lins Galvão e 100% minha família. Só que isso não é possível, né? E, enfim, os anos se passaram, fomos seguindo nossas vidas, e a vida vai nos dando sinal das mudanças que estão por vir a todo tempo. Só que eu nunca percebi esses sinais. Eu sempre estava muito anestesiada no trabalho, anestesiada nas obrigações que eu tenho que cumprir, e eu nunca parei para observar nada. Eu vivia no piloto automático, eu vivia adormecida no meio dos meus projetos, das obrigações que eu tinha com filhos, da vida corrida que eu sempre tive, em produzir, produzir, produzir. E eu nunca tive tempo para parar, para observar, para sentir. E também eu achava que isso nem era importante. O importante era produzir. E aí, em 2022, os sinais já estavam assim gritando para a Yara, acho que muito mais do que para mim. E em 2022 a Yara pediu um tempo para cuidar da vida pessoal dela e pediu um tempo para se afastar do escritório. E eu concordei na hora, porque eu sempre me senti na dívida com a Yara, pelos momentos que eu tive que sair do escritório também para cuidar dos meus filhos, da maternidade, né? Eu tive 2 filhos. E a Yara nunca teve esse tempo para ela. A Yara decidiu não ter filhos. A Yara sempre muito dedicada à empresa. E quando ela falou, Ana, eu preciso desse tempo para mim, na hora eu falei, vai que eu acho muito bom poder retribuir isso para você. Então foi um combinado, deu tudo certo. A Yara ficou 9 meses mais ou menos fora da empresa. E aí, quando a Yara voltou de viagem, e eu estava pronta assim para retomar, né, de pegar uma pilha de trabalho que eu estava cuidando, entregar para ela e falar: vamos seguir a vida, porque a empresa está a 1000 por hora. E a Lins Galvão estava a 1000 por hora, estava num período assim muito bom. Eu entendi que era a hora de parar. Acho que a Yara chegou com outros propósitos e com a minha pausa eu entendi outros propósitos para minha vida também. E tá tudo certo. Tem uma época na vida que os ciclos têm que mudar. E para mim, para a Yara, chegou esse momento. E nós tínhamos que cada uma seguir o seu caminho. É mais ou menos quando a gente tem os amigos lá na adolescência, né? Todo mundo tem um super amigo. Eu tive. Aqueles amigos assim que nos acompanham e vivem tudo ao nosso lado, as alegrias, as tristezas. Existe muito amor, muita parceria. E de repente, isso tudo acaba porque você muda de ciclo, você muda de ano, você muda de cidade. E aí isso tudo fica para trás, mas o carinho permanece, o respeito permanece, a admiração também. E acho que comigo e com a Yara aconteceu do mesmo jeito. Ela precisava cuidar de algumas questões sobre a vida dela e eu precisava de cuidar das minhas. Só que quando isso chegou para mim, talvez a Yara estivesse mais bem preparada, eu não estava. Me pegou de surpresa. Então, quando eu vi que o fim da Lins Galvão estava ali na minha mesa, eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo. Eu fiquei perdida porque eu não sabia fazer outra coisa. A única coisa que eu sabia na vida
era desenvolver os projetos da Lins Galvão. Então, por um momento, eu pensei até em desistir da arquitetura, em dar uma pausa mesmo, em cuidar só dos meus filhos. Cheguei a comunicar isso para o mercado, para alguns clientes, porque, além de triste, eu estava muito cansada. E eu precisava parar. Só que eu não entendia que, ao invés de parar, de desistir, eu tinha só que descansar. Eu não tinha que desistir. Eu tinha que descansar. Mas as coisas foram se assentando, se acomodando. E logo eu entendi que eu precisava seguir. Logo eu entendi o dedo de Deus na minha vida. Começaram a aparecer revelações para mim, que eu já contei para vocês, né? Sinais de Deus na minha vida, da presença dele. E a conexão com a fazenda, com meu pai. Foram muitas mudanças, num espaço de tempo muito curto. Então, quando a Lins Galvão acabou, apesar de eu achar que eu estava assim, no fundo do poço, que a vida tinha acabado para mim, na verdade, era o início de um novo e grande ciclo. Era o início de uma nova vida, onde eu precisava olhar tanta coisa. E aí, com o fim da Lins Galvão, eu entendi, depois que eu descansei, que eu tinha que seguir minha vida como arquiteta também. Então, hoje, além da minha família, eu cuido de 3 negócios: a Lins Arquitetura, a Fazenda e a Gabriela. A Lins é uma continuidade de tudo que eu aprendi, de toda a experiência que eu adquiri, do reconhecimento que eu tenho no mercado. E eu não podia deixar de ser arquiteta. A arquitetura foi uma profissão que eu escolhi. É uma profissão que eu amo, que me deixa feliz em desenvolver e que eu não podia deixar de fazer isso. Então, nos momentos que eu pensei em parar, foram só porque eu estava cansada. E eu jamais iria desistir. Na Lins, eu aprendi uma coisa muito importante. Eu aprendi o que não fazer. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que fazer, né? E eu acho que uma das fases de maior amadurecimento que eu tive, amadurecimento profissional, foi exatamente entender o que não fazer. Há momentos que a gente precisa falar não. Não posso, não quero, não gosto. E na Lins eu tenho aprendido isso. Eu tenho amadurecido nesse sentido, eu tenho tido mais senso crítico. Senso crítico com o meu próprio trabalho. Senso crítico nas oportunidades que aparecem para mim. E isso faz o trabalho ficar mais rico, ficar mais precioso, mais diferenciado, e tem me deixado muito feliz. A fazenda é a conexão com meu pai, é a conexão com as minhas raízes, com a minha família de origem, e é, de certa forma, um jeito de honrar tudo que o meu pai construiu para nós até hoje. Como eu já comentei, meu pai trabalhou muito, a vida toda, para nos dar tudo o que temos hoje. Então, não seria honroso eu deixar de olhar para isso. Eu não me envolver, né, com tudo que o meu pai fez, com tudo que o meu pai construiu para nós até hoje. E a Gabriela é uma forma de me conectar com Deus. Eu acho que aqui, na Gabriela, eu divido a minha vida, a minha história, eu ajudo algumas pessoas que se conectam comigo, que veem a minha história parecida com a história delas. E é onde também eu encontro os meus momentos de pausa. É aqui na Gabriela que eu paro
para observar toda a minha vida, toda a minha história. Eu tenho escrito muito. E olha que eu sempre detestei escrever. E agora eu estou nessa fase. Eu estou adorando. Eu escrevo por horas e horas e horas. Então, está sendo muito bom para mim. É quando eu paro para olhar para os meus filhos, para observar a minha casa, a minha família, Deus. A gente tem que parar para conversar com Deus todos os dias. Nessa conversa com Deus, eu encontro tanta resposta, eu encontro tanta solução para os problemas que tem aqui no meu coração. Então, eu estou numa fase muito diferente de tudo que eu vivi até hoje. E tá tão bom, tá tão leve, eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz com a minha família, que é abençoada demais. Tô feliz com a Lins. Gente, como é bom desenvolver os projetos agora, com experiência, com reconhecimento, com disposição para servir. Eu acho que houve uma época lá na Lins Galvão, eu tinha esquecido como nós iniciamos a Lins Galvão, como era importante servir. Nós servíamos muito. Chegou um tempo que eu acho que nós não tínhamos mais esse tempo de servir. E isso me fez refletir agora. E aí, a Lins Galvão e a Yara serão para mim inesquecíveis. Elas fazem parte da minha história, da minha vida, e vão ficar aqui no meu coração para sempre. Eu jamais vou esquecer. Eu tenho muito a agradecer, mas muito mesmo. Agradecer a Lins Galvão por ter me conduzido nessa vida profissional, por ter me mostrado para o mundo, por ter me feito a arquiteta que eu sou hoje. Muito obrigada. Vocês serão inesquecíveis para mim. Vão ficar eternamente no meu coração e sempre vão ter o meu respeito e a minha admiração. E eu precisava falar sobre